Bom dia, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos para a nossa live meditação de hoje. Hoje a gente vai falar sobre como a prática da gratidão muda o nosso cérebro, certo? Chegando todo mundo, vamos dando bom dia, vamos dizendo de onde vocês estão falando, vão dizendo aí aonde que vocês estão. Bom dia, Laura. Bom dia, bom dia, bom dia. Vão colocando bom dia aqui. Vamos começar mexendo essa energia, esta egrégora de luz, né? E aqui a gente vai estar falando sobre neurociência, física quântica e espiritualidade, o quanto isso pode nos trazer consciência. Bom dia com muita gratidão. Bom dia, acho que é Tangará, nem sei onde fica, mas sejam muito bem-vindos. Bom dia, Gisele. Vão colocando bom dia, dizendo da onde vocês estão ouvindo, vendo, né? Porque assim a gente está formando esta egrégora, tá? Mato Grosso do Sul, olha aí, gente, coisa boa a gente se conectar energeticamente e também aqui, de certa forma, a gente não está fisicamente, mas sabemos que as coisas podem estar andando aí, certo? Então, vão dando bom dia. E a gente vai falar, para quem não me conhece ainda, eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta. Tá aqui o meu Instagram para vocês seguirem. Eu trago bastante conteúdo sobre como o nosso cérebro, através de técnicas de controle mental, pode nos ajudar, né, nessa lei universal da lei da vibração, principalmente, certo? E também dentro da espiritualidade. E hoje a gente vai estar falando o que acontece no nosso cérebro quando a gente pratica a gratidão. Então, primeiro a gente tem que entender que o nosso cérebro, por natureza primitiva, ele vai estar sempre indo para o pior resultado. Com certeza, todos vocês que estão aqui assistindo essa live já perceberam que, por natureza, o nosso cérebro ele vai fazer o quê? Ele vai ir para o pior resultado, ele vai para o perigo, ele vai estar sempre em sinal de alerta. Isto é o que normalmente o nosso cérebro faz, tá? E isto acontece por quê? Porque nós temos uma região cerebral que está em constante estado de proteção para nós, que é a nossa amígdala cerebelar. Então, a nossa amígdala, ela age como? Nos protegendo. Só que para nos proteger, ela fica o tempo todo dizendo assim, ó, perigo, perigo, fica em alerta, fica em alerta. E aí, isto é bom porque nos protege, porque nos mantém vivos, né? Porque a gente não sai por aí fazendo loucuras de atravessar uma rua sem olhar para os lados. Quando a gente escuta uma buzina, a gente já fica atenta, enfim. Então, a nossa amígdala, ela serve como proteção. Porém, muitas e muitas e muitas vezes, ela faz o que conosco? Ela simplesmente nos dá medo. Porque quando a gente está extremamente protegido, extremamente em estado de alerta, o que a gente está informando para o nosso cérebro que a gente não pode fazer? E aí é onde entra o medo, e aí é onde nós paralisamos. Isso que eu estou falando pode ser de uma forma muito, com uma coisa muito simples, como mandar uma mensagem ou não, como pode ser para um grande projeto de vida. Ah, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero empreender, fazer um novo negócio e eu paraliso, tá? Então, essa amígdala ativada que eu estou dizendo, ela vai fazer o quê? Nos paralisar normalmente, nos deixar em estado de alerta e aí entramos na ansiedade, certo? Então, o que é a ansiedade? Nada mais é do que esse medo do futuro, medo do que ainda não aconteceu. E se ainda não aconteceu, eu não sei, e todos nós vamos ter medo do desconhecido, também é uma programação cerebral que nós temos, tá? Então, a gente tem medo do que ainda não aconteceu, medo do que eu não sei. E isso é o que? A ansiedade, certo? Então, se a gente está agindo com esse
pedacinho ali do nosso cérebro, né? Eu falo pedacinho porque a amígdala cerebelar é muito pequena dentro do nosso cérebro, mas com certeza faz aí esse grande movimento de nos paralisar, tá? Então, a gente vai estar ansioso. A gente vai estar o quê? Com medo de agir. E esse medo de agir é o quê? Nada mais, nada menos do que na nossa vida a ansiedade. E aí muita gente diz assim: "Ah, eu sou muito ansiosa". Na verdade, você não é ansiosa. Eu sempre falo nas minhas mentorias para as mentoradas que vocês têm que ter um cuidado, tá? Porque quando tu diz eu sou ansiosa, e ainda mais essa afirmação eu sou, né? Que mestre Saint-Germain, Jesus, tantos mestres usaram eu sou. Essa afirmação eu sou, ela é muito potente, muito potente. Inclusive, todas as manhãs eu coloco uma declaração ali nos meus stories, né? Eu sou harmonia pela perspectiva do Criador. Por quê? Porque eu vou decretar um eu sou muito forte. Agora, pensa comigo. Se você decreta eu sou uma pessoa ansiosa, o que você está decretando para o universo? Que essa sua ansiedade você é nas suas células, nos seus campos, nos seus chakras, em tudo. E cuidado com o que você está decretando com o que você é, tá? Lá todos os dias de manhã eu boto uma declaração nos meus stories, tá? Então decrete eu sou, mas com algo positivo, com algo que vocês querem realmente ser, mesmo que vocês ainda não sejam, certo? Agora, eu falo para as minhas mentoradas, quando elas vêm e me dizem, ah, eu sou muito ansiosa, eu digo, tu não é ansiosa, tu está ansiosa. E vamos cuidar, porque as palavras têm poder. E se eu fico usando o eu sou, que é um decreto tão fantástico, tão maravilhoso, tão potente, usado por vários mestres ascensionados, para eu sou ansiosa, muito cuidado, que é um decreto que você está fazendo, tá? Então, esse eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa. E por que eu estou ansiosa? Porque eu estou usando uma região do meu cérebro, que é a minha amígdala cerebelar, e que com treino mental eu posso desativar essa região e ativar essa região mais nobre, que eu vou falar agora, tá? Como que eu treino isso, Lu? Tem lá, tá? No link da bio da Lei da Gratidão aqui com a Kelly. E eu vou deixar lá no meu link dos stories também, tá? Da jornada Mindflow. Lá eu ensino a interromper esse pensamento repetitivo, elevar a nossa frequência na tabela vibracional, estar com a mente no presente, tantas outras técnicas que vão fazer com que você consiga desativar essa região da amígdala cerebelar, tá? Então, é aí que a gente tem que aprender como fazer isso. E é treino mental. Gente, assim como a gente treina o nosso corpo fazendo atividade física, assim como a gente treina para criar um novo hábito, a gente precisa treinar o nosso cérebro, certo? Então, aí vamos ver o que acontece quando a gente pratica a gratidão, que é o tema da live de hoje, certo? Então, o que acaba acontecendo? Quando eu pratico a gratidão, eu não vou ativar a minha amígdala cerebelar. Ó, a Dani, que é nossa aluna do Mindflow, disse assim: excelente, a tabela é meu papel de parede do celular. Exatamente. Boa, Dani, excelente aluna, porque foi isso que eu pedi lá no curso, né? Na jornada Mindflow, eu pedi isso, e quando a gente está atenta à nossa frequência, à nossa vibração, a gente pode mudar tudo, inclusive desativar a nossa amígdala e ativar o nosso córtex pré-frontal. Essa região aqui, tá? Essa região que é o nosso córtex pré-frontal. Bom dia, Beta, minha mentorada também, olha, querida. Então, quando a gente ativa o nosso córtex pré-frontal, a gente sai da amígdala e a gente começa a ter o quê? Clareza e lucidez. Enquanto na amígdala a gente está agindo por instinto, por reação, certo? Aqui eu defino exatamente o que eu quero praticar, o que eu quero
colocar no meu dia a dia. Então, olha bem, é impossível eu estar praticando a gratidão, eu estar falando, enfim, eu já vou dizer aqui algumas formas de que a gente pode trazer para a prática da gratidão com a amígdala ativada. Quando você começa a praticar a gratidão, você não está mais na amígdala cerebelar, você começa a vir para o seu córtex. E aqui faz toda a diferença na vida, certo? Por quê? Porque se você está praticando a gratidão, você está usando uma região cerebral que é muito mais nobre, que é muito mais enriquecedora. Poderia um dia falar como podemos ser sua mentorada, aulas, cursos, comente isso quando puder, por favor. Claro, Dani, eu já vou falar mais para o final hoje ainda aqui, tá? Para tirar as dúvidas. Eu sempre gosto de tentar responder todas as dúvidas na mesma live, tá, gente? Para a gente não perder, tá bom? Mas eu já posso dizer o que agora? Isso que tu já fez, Dani. Fazer a jornada Mindflow. Vai lá no link da bio, já se inscreve. E tu até pode dizer aqui, Dani, vai dizer que não muda a vida quando a gente começa a pensar diferente. Coloca aqui para mim, tá? Então, gente, o que acaba acontecendo? A gratidão, quando a gente pratica conscientemente, a gente vai ativar o córtex e não mais a amígdala cerebelar. E aqui já muda muita coisa da nossa vida, tá? Vamos lá, por quê? Porque se eu tô me sentindo grata, olha aqui uma questão. Ó, a Dani botou, muda totalmente. Com um curso super rápido. Imagina praticar isso mais aprofundado, fazer mentorias e tantas coisas, tá? Então, o que acaba acontecendo? A gratidão, muita gente fala para mim assim, ah, Lu, principalmente quando eu falo, né, nas mentorias e tal, eu digo assim, pratica a gratidão assim, assim, assim. Aí ela pega e diz assim, Lu, mas eu já sou tão grata. Aí eu digo, será mesmo que a gente é grato? A gente consegue ser grata quando a gente está com a vida tudo bem, quando está tudo certo, quando está tudo funcionando. Agora, acontece uma coisa muito ruim na nossa vida, tá? A perda de um ente querido, um desemprego, um término de um relacionamento, uma doença. Você consegue ser grata nessas situações? Coloca aqui para mim se você consegue ser grata quando dá um monte de coisa errada, tá? Coloca aqui se você consegue ser grata quando dá um monte de problema na vida, certo? E aí que tá. Por isso que nós precisamos treinar a gratidão. Assim como eu estou dizendo que nós temos que treinar, interromper esse pensamento repetitivo, nós precisamos treinar muita coisa na nossa vida para que nós tenhamos a clareza e de agir com o nosso córtex, ao invés de agir somente com a impulsividade da nossa amígdala, o que acaba acontecendo? A gratidão também precisa ser treinada. Porque se eu não treino a gratidão, ah, Lu, eu já sou grata. Tá, eu sou grata quando tá tudo bem. Mas quando não tá tudo bem, eu não consigo ser grata. Eu não consigo. Por quê? Porque eu tô na minha amígdala, gente. Eu tô no medo, eu tô no perigo, eu tô no estado de alerta, eu tô no modo de defesa. E aí eu não consigo ser grata. E isso é um direcionamento, é um treino que a gente tem que fazer. Então, ao invés de ficar ali martelando na minha amígdala, eu vou praticar a gratidão, porque tem uma coisa, quando a gente está grata, realmente grata, sentindo gratidão, a gente não é ansiosa. A gente não está ansiosa. Então, mais uma vez eu digo para vocês, tá? Quanto mais a gente pratica a gratidão, mais no córtex eu estou e menos na minha amígdala cerebelar. E aí, automaticamente, eu consigo vibrar mais alto também. Mas o que que eu preciso? Eu preciso colocar, repito sempre, né? Uma outra informação aqui no meu cérebro que vai me dar outra descarga química. Eu vou sentir essa gratidão. Então, eu estou vibrando lá em quase 300 de biofótons de luz. Eu emano isso para o mundo e é isso que a lei da vibração do universo me traz.
mais coisas para eu me sentir grata. É assim que funciona. Por isso que tudo passa por esse treinamento mental, certo? Assim como práticas de gratidão também vão fazer com que eu eleve minha energia, mude o pensamento, como eu falei, eu vou parar de usar a amígdala, vou usar o córtex e vou sentir isso, vou emanar isso para o mundo, vou receber na mesma moeda, na mesma energia, não tem como ser diferente, tá? Então, aqui no meu perfil, gente, quem não me segue ainda, começa a me seguir. Eu trago vários conteúdos falando justamente disso, tá? Como que a gente pode elevar essa frequência, como a gente pode ser mais grata, inclusive. E aí, o que a gente pode fazer para praticar a gratidão? Se eu estou praticando a gratidão e sentindo de verdade, eu tô vibrando alto e automaticamente eu não estou ansiosa. É impossível, porque olha só, são em regiões cerebrais diferentes. Ansiedade, eu tô aqui na minha amígdala cerebelar, que é bem aqui no meio do meu cérebro. Gratidão, eu tô usando essa parte do meu cérebro. Então, olhem que até mesmo são regiões cerebrais que são ativadas de forma diferente. Então, o que acontece no meu cérebro quando eu pratico a gratidão? Eu vou ativar uma outra região, eu vou mudar o pensamento, eu vou vibrar mais alto, eu vou emanar essa energia e eu vou receber outras coisas. Só que, como eu falei, qual é o grande desafio? Quando as coisas não estão boas, tá? Aconteceram problemas na nossa vida, a gente ainda assim conseguir praticar a gratidão. Por isso que, como eu ensino treino mental, por quê? Porque a tua amígdala tá o tempo todo martelando. Tá dizendo ali, por isso que muita gente diz que é ansiosa, como eu explicava no início, né? Mas quando tu percebe que tu pode praticar a gratidão, até como uma forma de parar de vibrar na amígdala e ativar o teu córtex, a vida toda muda. Tudo muda, certo? A mente, esse treinamento deve ser constante. Exatamente, Beta. A Beta está trazendo aqui, né? E eu sempre digo, tá, gente? Tanto nos meus livros, no meu oráculo, tudo, que a gente tem que treinar a nossa mente, como a Beta trouxe aqui, que ela já sabe, já faz treinamento, até quando? Até o último suspiro. Porque se você descuida da sua mente, ela vai te mentir, ela vai te controlar e você vai achar que aquilo é realidade. Quando, na verdade, você pode e deve escolher a realidade que você quer colocar na sua mente. Você vai ser conduzida sempre por qual região? Esta região que te diz perigo, fica atenta. A qualquer momento, um problema, uma bomba atômica vai ser disparada na Terra de novo. Ou você escolhe e treina sua mente para usar essa região, que aqui você tem clareza, você tem lucidez, você toma decisões muito mais assertivas, porque lembra, nós estamos decidindo o tempo todo. O tempo todo. Você está decidindo o tempo todo. Você está decidindo agora estar aqui comigo. Gratidão por isto. Mas você poderia estar ouvindo outro conteúdo. Você poderia estar fazendo outra coisa. Você poderia não estar ouvindo nada. Você poderia estar fazendo mil coisas. Certo? E você está aqui. Gratidão. Porque eu sei que você quer evoluir. Porque eu sei que você quer expandir a consciência. E por isso também já me siga aqui, tá? Que você vai ter bastante conteúdo sobre isso, certo? Agora, o que é importante? Se eu escolho, e eu escolho o tempo todo, você escolhe o tempo todo. São essas decisões que eu estou dizendo. Desde a roupa que eu vou vestir até se eu vou levantar da cama quando toca o despertador, eu vou ficar mais 2 minutos. Tá escolhendo, tá? E aí, se você escolhe com o seu córtex, você vai ter decisões muito melhores do que você escolher com a sua amígdala, baseada no quê? Na ansiedade, no medo, no perigo, nesse estado de alerta, certo? Então, é aqui que a gente tem que entender que nós temos escolha. E
A prática da gratidão, assim como a prática de várias coisas que eu ensino, tá? De várias técnicas que eu trago, é uma escolha. E aí eu tenho uma escolha. E vocês todos que estão aqui assistindo, seja agora ou seja depois gravada, têm uma escolha. Ou eu vou querer viver para, como eu digo que é sobreviver, para trabalhar, pagar boleto e tentar emagrecer, como as pessoas dizem. Claro que eu estou usando um chavão aqui, né? Mas é isso, é uma sobrevida. Ou eu vou querer viver essa minha estada até o último suspiro, treinando a minha mente, mas tendo leveza, qualidade de vida, alegria, equilíbrio em todas as áreas da minha vida, tá? Nos meus relacionamentos, na minha saúde, no meu dinheiro, na minha vida profissional, nas minhas viagens, nos meus sonhos, em tanta coisa. Ou vai ser tudo uma batalha, tudo difícil, tudo extremamente difícil, tá? Então, muito cuidado, porque esta vida que você está vivendo hoje, ela depende 100% de como você está pensando, de quais as escolhas que você está tomando. E se você continuar tomando decisões pela sua amígdala, você vai viver com medo. Você vai viver achando que a vida não é boa, não é suficientemente boa. E é isso, já é uma escolha. Então, ou você escolhe começar a treinar a sua mente, e aí a jornada Mindflow tá aqui para isto, tá? Ou você escolhe continuar sendo dirigido pela sua amígdala, pelo medo, pela ansiedade. Isso também é uma escolha. E aí vamos lá, tá? Agora, respondendo aqui a pergunta da Dani, como é que pode ser a minha mentorada ou aulas, cursos e tudo mais? Gente, eu tenho vários programas, tá? Tem a mentoria individual, que para mim é o programa mais completo, porque e a Beta está aqui, se ainda tiver, fala Beta, né? Como é importante a nossa mentoria individual, porque ali você vai aprender técnicas muito também mais aprofundadas, mas também tem toda uma parte espiritual da leitura do campo, tá? Então, eu com a pessoa, a gente identifica às vezes uma crença, um padrão repetitivo, paradigmas que você traz da sua família que você nem percebe que você traz, às vezes em uma sessão. E às vezes você fazendo, não estou falando contra a psicologia tradicional, mas a psicologia tradicional, que você vai e fala, 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 e muitas vezes não resolve. E por que que não resolve? Porque você continua olhando para o problema e não para a solução, tá? O que acaba acontecendo? Ali numa sessão, às vezes, até porque estamos com campo aberto, com registros acásticos aberto, vem uma crença que não, eu não faço a sessão sozinha, tá? Eu faço a sessão junto com a minha equipe multidimensional, que traz informações que eu não teria como saber. Então, às vezes eu digo para a pessoa, faz sentido que você faz isso, 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 por causa disso, 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 e vamos limpar isso. A pessoa diz assim, eu nunca tinha me dado conta disso. Então, às vezes o que tu levaria um ano, talvez, para receber e ter um discernimento daquilo, vem numa sessão, tá? E aí, na sessão individual, eu também faço a reprogramação junto com a equipe. Então, a pessoa toma consciência, ela vai mudar o comportamento por causa daquilo, mas que o que está lá nos meus chakras, no meu DNA, nas minhas células, é reprogramado com a equipe multidimensional. E isso, ó, é na hora, tá? Eu não preciso ficar carregando algo que a minha família, por exemplo, já vem gerações trazendo, tá? Por quê? Porque eu fui o agente de mudança. Eu escolhi reprogramar aquilo. E quem está reprogramando não é a Lu, é uma egrégora de luz, tá? Então, isso acontece de uma forma muito fácil. E também tenho outros programas, como a AME, que é a Academia da Mente e Espiritualidade. Hoje eu estou dando aula para todas as quintas, né? Para quem já está no nível 2 da AME, tá?
Fiquem ligados, porque logo eu vou abrir a lista de espera para AMI 1, que vai começar a acontecer lá em maio, tá? Então, a AMI é mais ou menos como se fosse a mentoria, mas em grupo. Aí, o que, que tem de bom? Que, teoricamente, o valor é mais acessível, porque não é individual, né? E a gente tem um grupo, uma egrégora, tá? A AMI é só para mulheres, tá? A AMI eu não atendo homens, porque a gente traz muita coisa também aí do universo feminino, tá? Então, a AME também é uma mentoria em grupo. E tenho vários outros cursos, tá? Workshops. Eu vou fazer agora, dia 5/5, uma aula de imersão também. Então, fiquem atentas, por isso que eu digo, siga lá o meu perfil, que vocês vão ter todas as informações, além da minha comunidade VIP, tá? Que ali eu sempre coloco lives, áudios gratuitos, eu coloco muita coisa também, tá? Agora, se você quer começar a treinar, a praticar a gratidão, a colocar, desenvolver mais a sua região cerebral aqui do córtex, o que, que eu te digo? Já vai para a jornada Mindflow. Lá você já consegue. É muito incrível quanto a gente aprende sobre si e sobre as técnicas para seguir com a vida muito mais leve. Gratidão, Lu. Ó, a Beca é minha mentorada. Ela que está dizendo aqui gratidão, porque é totalmente de coração aberto. Eu não pedi para ela nada, né? Para ela colocar um depoimento e é assim, tá, gente? A gente cresce muito, muito mesmo, certo? Vou ser sua mentorada. Me chama, Dani, depois que a gente conversa com certeza, tá? E aí, gente, é um salto quântico que eu digo, tá? A Dani também colocou aqui, né, de coração aberto, que a vida dela mudou completamente. Só fazendo a jornada Mindflow, certo? Ainda tem muitas outras técnicas aí para ela aprender, tá? Mas só isso já mudou. Então, o que eu quero dizer? Esses saltos, tá? Evolutivos de consciência. Gente, Einstein já dizia isso ó, há muitos anos. Uma mente que se expande nunca mais volta ao tamanho original. Por quê? Como a Beta colocou aqui, quando eu aprendo sobre mim mesma, sobre o que eu estou sentindo, tá? Eu estou expandindo a minha consciência. Não dá para desver, não dá para não ver mais aquilo. Aí eu tenho duas opções. Ou eu continuo botando para baixo do tapete, que é essa falta de consciência que ainda muitas pessoas têm. Eu também tenho falta de consciência em tudo. Em tudo não, mas em algumas coisas, tá? Então, é esse constante estar expandindo a consciência. Por isso que a gente está aqui hoje fazendo essa live, né? Porque eu talvez tenha expandido a consciência em algumas coisas e qual é o meu propósito? Despertar as pessoas que ainda estão vivendo no medo, na ansiedade, na amígdala cerebelar, nessa coisa toda, para saber que existe uma vida muito mais feliz, muito mais leve. É isso, tá? Então, olha só, enquanto eu ainda acho que a vida é emagrecer e pagar boleto, é mais isso que eu vou ter na minha vida, certo? Agora, como Einstein dizia, eu já vejo que a vida não é isso. E eu já vivo desta forma. E quem me conhece, quem me acompanha, sabe que a minha vida é exatamente assim. Eu jamais estaria falando aqui se a minha vida não fosse. Ah, Lu, então tu não tem problema. Tenho problemas. E eles nem são pequenos. E mais, não são nem só meus problemas. Porque quem é minha mentorada, e a Beta está aqui que não me deixa mentir, também recebe todo o apoio da minha egrégora, tá? Também. Então, eu não trato só dos meus problemas. Eu ajudo também com outros problemas que não são teoricamente meus, mas que fazem parte dessa egrégora que eu trabalho, tá? Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho problemas? Tenho. Qual é a diferença dos meus problemas para quem não treina? A diferença é como eu escolho reagir aos meus problemas, como eu treino a minha mente para resolver os meus problemas. E tem uma grande diferença. Os meus problemas, eles não demoram muito para serem resolvidos. Por quê? Porque eles não ficam alugando um triplex na minha mente, como eu digo, tá? Por quê? Porque eu vou focar na solução. Eu não vou focar no problema.
Porque eu sei pela física quântica que onde eu coloco a minha atenção cresce. Então, eu paro de focar no problema e vou focar onde? Na solução. E literalmente, logo eles são resolvidos, tá? Então, eu tenho problemas grandes, sim, inclusive, tá? Mas que logo são resolvidos. Logo são resolvidos por quê? Porque eu sei botar minha mente no presente, porque eu sei soltar, porque eu sei focar na solução, porque eu treino a minha mente, justamente por isso, tá? Gente, vou convidar vocês para uma breve meditação aqui, então, quem puder fechar os olhos, ficar mais relaxada. Quem não puder, vai estar gravada essa live, tá? Se quiser fazer novamente, depois pode fazer, certo? Então vamos lá. Vou te convidar para fechar os olhos, começa a respirar lento e profundo. Deixa todo o ar entrar e sair livre por 3 vezes. Só essa respiração mais profunda já vai acalmar um pouco a tua mente. E agora, eu quero que você imagine, lembre-se de um momento que você esteve extremamente grato. Vai lá naquele momento, traz agora para sua memória aquele momento que você se sentiu extremamente grata. Veja quem estava com você, se você estava sozinha, o que tinha acontecido que você se sentiu tão grata. Olhe para esse momento agora. Respira. E agora, imagine que você está sorrindo porque você está muito grata. Sinta essa sensação de alegria, de felicidade por aquele momento que você está sentindo. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado, que coloque permanentemente em todas as células do nosso corpo, em todos os níveis de crença, no nosso DNA, no nosso ADN, essa sensação de gratidão, de felicidade, de harmonia, de alegria em todos os nossos chakras, em todas as nossas células, para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina uma luz violeta entrando agora pelo topo da sua cabeça, vai passando por todos os seus chakras agora, por todo o seu corpo, e todo o seu corpo vai ficando completamente tomado por esta luz violeta agora. Respira lento e profundo. Vai sentindo essa energia da luz violeta. Vai sentindo a energia do Mestre Saint Germain, da Mestra Kuan-Yin, de todos os médicos de cura do raio violeta, agora, junto conosco, neste momento. Respira lento e profundo, e eu peço que isso seja de forma definitiva para cada um de nós. Está feito, está feito, está feito. Respira lento e profundo, conecta com seu coração e quando quiser lentamente vai abrindo seus olhos. Vão me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo, por favor. Gente, quem ainda não me segue lá no perfil, tá? Lu Ativamente, porque daí já vai ter todas as informações, vai saber de muito mais conteúdo para que a gente esteja cada vez mais treinando a nossa mente, praticando a gratidão e tendo uma vida leve e feliz, certo? E para quem quiser dar um próximo passo, já se inscreve na Jornada Mindflow, tá aqui no link da bio da Lei da Gratidão, e eu já vou também agora gravar um stories e deixar o link da Jornada Mindflow. Mais leve, muito obrigada, gratidão, gratidão. Gente, nós nos encontramos aqui
toda terça e quinta-feira, 7h30 Brasil, 11h30 aqui de Portugal, tá? Qualquer dúvida também, me chama no direct que eu vou falando com vocês, tá bom? Gratidão, um beijo no coração e até mais. Obrigada!